Paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês, mas antes de começar eu vou orar. É sobre a perseguição futura aos seguidores de Cristo. Eu vou orar então. Pai amado, venho diante da tua santa presença, te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, ações e atitudes, e pedir para que o Espírito Santo possa me guiar para que eu possa falar somente em espírito, não em carne, e que essa palavra possa tocar nos corações, fortalecer, aumentar a nossa fé, para glorificar somente o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou ler Mateus capítulo 10, 17 a 23, que diz o seguinte: Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para vos servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando depois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, nós sabemos que isso já está a acontecer atualmente, né? Na Nigéria, pronto, sabemos que na China, outros países, há pessoas, pronto, muçulmanos, pronto, estou a dizer muçulmanos, onde há perseguição também, esses países onde os cristãos, pronto, que pregam sobre Cristo, que são seguidores de Cristo, são perseguidos, né? Sabemos que isto está a acontecer, muitas vidas foram ceifadas, por exemplo, a gente pode ver agora o que é que está a acontecer na Nigéria. E mesmo aí a gente pode ver que mesmo naquele tempo Jesus já alertou os discípulos o que é que ia acontecer. E mesmo os discípulos também foram perseguidos. Também foram açoitados nas sinagogas. Então Jesus alertou os discípulos sobre isso, para eles acautelai-vos. Ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque vos entregarão aos sinédrios e vos aceitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, tudo por amor a Cristo. Muitos serão perseguidos. Eles mesmo naquele tempo eles foram perseguidos, os discípulos. Foram entregues às sinagogas e Jesus alertou a eles e não vamos longe, porque isso já está a acontecer atualmente. Então, por que eu escolhi partilhar esta? Porque é essa palavra que Deus me tocou para falar. Porque nós podemos ver que nós devemos estar preparados, né? Quando isso acontecer, sabemos que um dia isso vai chegar também aqui. Embora eu sei que ainda devemos agradecer a Deus que ainda temos liberdade, temos também o Facebook, a tecnologia para usar para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, ainda devemos agradecer, mesmo podemos evangelizar ainda, né? Na rua, e essa época é uma boa oportunidade para evangelizar. Ainda devemos, apesar que devemos fazer sempre, né? Então, mas nós temos que vigiar, porque quando ele diz que acautelai-vos, porém, dos homens, para nós vigiarmos, temos cuidado, porque mesmo se as pessoas mais próximas delas, mesmo elas vão nos entregar, vão virar-se contra nós, por amor a Cristo, vão se aborrecer porque nós somos seguidores de Cristo. Vão nos odiar por causa disso, assim como os discípulos também foram odiados e assim como os nossos irmãos em outras partes do mundo também estão a ser odiados, estão a ser perseguidos, estão a ser lançados nas prisões, são torturados, estão a passar por muitas coisas, tudo por amor a Cristo. Mas Jesus diz para nós perseverarmos até o fim, não desistir, mesmo na tribulação. Então porquê? Porque infelizmente até a nossa própria família se vão virar contra nós. Vão-nos perseguir também, vão-nos entregar até para a morte, porque é que ele diz que, diz assim, porque vós que vos falar, por isso é pouca outra parte, que diz assim, o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Não vamos longe, muitas coisas estão a acontecer, já a gente ouve falar que os filhos mataram os pais, e mesmo uns que têm raiva quando os pais são cristãos, ou levantam-se contra os pais. Então nós temos que vigiar, orar para os nossos filhos também, para as nossas famílias, nossos filhos. Às vezes é a mídia, às vezes é outras coisas também, porque nós sabemos que o inimigo também usa todo tipo, usa as pessoas, usa também, bom, já a tecnologia é bom, mas principalmente as crianças, aparece com cada coisa na internet
que às vezes tira eles da presença de coisas que mesmo que não é de Deus. Então, tem outras formas que ele vai usar pessoas e mesmo outros meios que é para tentar fazer com que os nossos filhos não estejam no caminho do Senhor. Nós somos como os pais, nós temos que orar. E até porque a gente fica assim a pensar como é que ele não quer mais acreditar em Deus, já não quer andar nos caminhos do Senhor, são essas coisas. Então, por isso é que é importante nós evangelizarmos os nossos filhos. E apesar de nós sabemos que muitos vão nos odiar por amor a Cristo, mesmo os familiares, mesmo as pessoas mais próximas, por causa de quê? Da luz de Cristo, porque nós falamos de Cristo. E a gente pode ver também, exemplos quando as pessoas estão a evangelizar, teve um homem que estava a evangelizar, acho que eu já falei de outra vez, que foi agredido porque Cristo, porque só falou de Cristo, sentiu um ódio, uma raiva, porque incomoda a pessoa, quando a pessoa está na escuridão, incomoda a pessoa quando a gente fala de Cristo. Então por isso é que há essas muitas perseguições. E por isso é que nós temos que orar uns pelos outros e olhar para nós mesmos, né? Acho que nós temos que vigiar mesmo quem está ao pé de nós, porque mesmo aquela pessoa que a gente não espera é aquela que vai nos entregar. Então, mas nós temos que perseverar até o fim. Ele diz que nós temos que, é o tempo da gente pregar o Evangelho, porque Jesus disse por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Enquanto o Evangelho não for pregado a toda a nação, tem que se pregar. Quando for pregado o Evangelho a toda a nação, então verá o fim. Porque aqui diz... E também, quando isso acontecer, eu já explico, quando isso acontecer, para nós não ficamos preocupados nem nos assustar, porque nós sabemos que isso já foi alertado mesmo, já que a Escritura já está-se a cumprir, vai se cumprir, já está, né? Os sinais, a gente pode ver os sinais, as catástrofes, guerras, essas coisas todas, já foi tudo, já está profetizado, já foi profetizado. Então, nós temos que estar atentos, temos que vigiar, né? E eu mesmo estar atento aos sinais, vigiar, estamos cheios da palavra. Eu sei que há muita distração que é para tentar nos tirar da presença do Senhor Jesus Cristo, da presença de Deus. Muitas coisas vão vir para nos fazer desistir, tribulações. Então, mas a gente tem que perseverar até o fim. Embora que vai haver situações que vai nos querer fazer desistir, eu sei. Mas nós temos que, os nossos olhos têm que estar postos em Cristo e orar para os nossos irmãos também que estão a ser perseguidos, para que o Senhor nos fortalecer, porque nós sabemos que a prisão do Paulo contribuiu para o avanço do Evangelho. E muitos também ainda deu mais motivação aos cristãos, aos irmãos a orarem, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós temos que estar preparados, porque vamos ser odiados até pela própria família, e devemos perseverar até o fim. E vamos ser perseguidos, mesmo porque ele também diz assim: quando depois vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de procurar as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Mesmo que ele disse, está numa cidade, vai para outra, fugir para outra. Mas enquanto não procurei toda a cidade, vai ter que procurar toda a cidade depois, sem que venha o Filho do Homem. Então, quando também o Evangelho for pregado a toda a nação, então virá o fim. Então, nós temos que perseverar até o fim. Temos que ter em mente que vamos ser odiados até pelos próprios familiares, tanto amigos como família, por amor a Cristo, aqueles que não querem nada com Deus, não querem andar no caminho do Senhor. Nós seremos odiados por eles, seremos entregues até pela própria família, ou por alguém que às vezes também pode estar connosco, mas pode ser essa pessoa que vai nos denunciar. Olha, ela é cristã, quando houver a perseguição, olha, ela é cristã. Mesmo a pessoa mesmo do meio, o irmão, pode denunciar, pode entregar aos chineses, podes nos entregar aos governantes, aos governadores, na presença dos governadores. Então, mas tudo isso, mesmo que tiver que passar por isso, seremos, como ele disse para os discípulos, que eles serão entregues aos chineses e vão ser aceitados e presos. Mesmo que a pessoa tiver que passar por isso, meu irmão, se for entregue por isso, isso tudo tem que acontecer para te dar o testemunho de Cristo. Testemunho, porque se a pessoa foi presa, lá na prisão essa pessoa vai dar o testemunho de Cristo, vai falar de Cristo, as que estão presas, vai fazer com que os governantes, os reis, os governantes ouçam o testemunho de Cristo, através dos seguidores de Cristo, através dos irmãos que servem ao Senhor Jesus Cristo, que andam no caminho do Senhor, que amam a Cristo, que não importa perder a sua vida por amor a Cristo. Então, é isso que eu quero deixar aqui, para que isso tudo vai acontecer, para nós estarmos preparados, para nós não sermos apanhados de surpresa, para estarmos cheios da palavra, porque quando nós fomos perseguidos, para nós não ficamos preocupados, ou mesmo alguém que está-nos a perseguir em qualquer sítio, ou trabalho, ou lugar, mesmo para nós estarmos preparados e cheios da palavra, cheios de Cristo, e nossos olhos postos em Cristo, confiar
porque é através nesse sítio que Deus vai nos usar para evangelizar essa pessoa mesmo, seja na prisão, seja mesmo ao pé perante os governantes. Isso tudo é para cumprir o testemunho de Cristo, para cumprir o propósito. Tudo o que está a acontecer mesmo, nós já sabemos que isso tudo vai acontecer, mas que nós temos de estar preparados. E não sermos apenas de surpresa e vigiarmos também, como ele diz, acautelai-vos, porém, porque os homens vos entregarão. Então a nossa confiança tem que estar em Cristo e perseveramos até o fim. Pronto, é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que para nós termos em mente que isso um dia irá acontecer. Já sabemos que há algumas partes da Inglaterra as pessoas que já foram presas por pregarem o Evangelho. Não importa, mesmo onde a pessoa estiver ou foi levada, a pessoa vai pregar o Evangelho. E a gente por aproveitar também aquilo que nós temos agora para evangelizar, né? Mesmo os nossos familiares, e orar por eles, não desistir, continuar a orar, porque o Espírito Santo é que faz o resto, não somos nós, a gente só lança a semente, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo, é Deus. Olha, é isso. Que essa palavra possa ter falado dos vossos corações e que Deus abençoe o vosso dia no nome de Jesus.